Olá, queridos professores e professoras da ESIR, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos revisar o material e o planejamento para a aula de número 8 do Pequeno Pesquisador. Então, essa lição ela vem tendo por título Alimentação Saudável para a Mente. Então, vai falar um pouquinho mais a respeito, dessa poderosa ferramenta que Deus nos concedeu, que é o nosso cérebro. Nós temos a capacidade de pensar e raciocinar as coisas. Então, o verso para memorizar ou a senha, ele vem se encontrando em Jeremias 15:16, que diz o seguinte: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, ao final do estudo, as crianças elas deverão saber que a Bíblia ela é o alimento da alma, né? Então, assim como o profeta Jeremias disse, né, que quando encontrou a palavra de Deus, ele a comeu. Então, é o alimento espiritual que nós temos. E elas deverão também sentir o desejo de alimentar o coração e a mente delas com esses nutrientes adequados que provêm apenas da palavra de Deus. E também mudar os seus hábitos e sentir o desejo de compartilhar essas mensagens que eles estão aprendendo com os demais pessoas que rodeiam eles. Então, os recursos necessários. Para o Conquistando a Atenção, então vem sendo sugerido que a gente leve 2 caixas de alimentos. Uma vai ter alimentos que são saudáveis e, de preferência, alimentos que contribuam para o bom funcionamento do cérebro. Então, ele vem trazendo alguns exemplos como frutas, abacates, nozes, castanhas, azeite de oliva, tomate, chia. Então, alimentos que são saudáveis. E na outra, já a gente pode estar levando alimentos industrializados, como os alimentos enlatados também, bolachinha, salgadinho. Então, coisas que fazem mal à saúde, mas que acabam brilhando nossos olhos quando a gente vê. Então, esses são os materiais do Conquistando a Atenção. Para o Apresentando a Lição, então, a gente é orientado a estar levando um balão, bíblias e dicionário, para caso haja alguma palavra assim que seja diferente, que as crianças não compreendam, para a gente estar procurando o significado delas. E no Aplicando, então a gente pode estar imprimindo a tabela da página 37 para estar levando para eles. Então vão ser esses os materiais que nós iremos utilizar nesta aula. Conquistando a atenção. Então agora nessa etapa do estudo, a gente vai mostrar para as crianças as caixas com alimentos, tanto a com alimentos saudáveis quanto as que não são saudáveis. E nisso a gente vai fazer uma pergunta para elas, que se elas fossem escolher algum desses alimentos que estão ali, o que mais as agrade, qual elas escolheriam para poder levar para casa? Geralmente os mais escolhidos são os alimentos industrializados, né, os que não fazem bem para a nossa saúde. Mas daí a gente vai perguntar o seguinte: se a gente parar para pensar um pouquinho, né? A gente parar para pensar na saúde do nosso corpo e do nosso cérebro, do nosso intelecto. Qual desses alimentos que a gente escolheria, né, que iria fazer bem para nós? Aí, com certeza, seria apontado dos alimentos mais saudáveis, né? Que estão as frutas, as nozes, os cereais. Então, nesse estudo, a gente vai estudar qual parte do nosso corpo que a gente deve manter sempre muito bem alimentada, né? Então, aí a gente já vai direcionar para o estudo da importância de manter a nossa mente bem alimentada com a palavra de Deus, né? E o porquê que é tão importante a gente manter essa maquinaria muito bem alimentada para que ela funcione adequadamente. Apresentando a lição. Então, agora nesse momento, a gente vai iniciar o estudo da lição com as crianças e também vamos aproveitar para estar resolvendo as perguntas da lição. Então, conforme for aparecendo o tema, a gente vai respondendo essas questões, daí já ver se elas compreenderam bem e, caso haja alguma dúvida, a gente já pode estar auxiliando elas. Então, a lição ela vem falando um pouquinho mais, né, da nossa mente e como nós devemos cuidar dela. O nosso corpo, ele é formado daquilo que nós comemos e daquilo que nós bebemos. Então, as proteínas, os açúcares, as gorduras são os grupos de nutrientes que compõem ele, né? Os ossos, os músculos e todo o nosso corpo. Então, a gente acaba se preocupando, né, com o nosso alimento físico, por isso que a gente busca alimentos saudáveis para que nós venhamos ter uma saúde boa. Só que
às vezes a gente acaba negligenciando a alimentação da nossa mente. Então, quando a gente negligencia aquilo que nós vamos alimentar o nosso intelecto, ele acaba buscando aquilo que ele vê pela frente, né? E muitas das vezes não são coisas de boa qualidade. E o que acaba, né, fazendo com que ele perca a força, perca o vigor. Só que será que a gente tem como ter uma saúde física, sendo que o nosso intelecto, né, é a central de controle do nosso corpo, se ela está danificada? Não tem como, né? Então, nesse estudo a gente vai ver os cuidados que a gente tem que ter com a nossa mente e como a gente pode alimentar ela da maneira correta. Então, assim como a gente viu, o corpo precisa de alimentos de qualidade para funcionar bem e a mente também precisa de alimentos de qualidade para poder funcionar de forma correta, né, e atingir o máximo da sua capacidade. Mas qual é o alimento que nós devemos usar para poder alimentar a nossa mente? Então, esse alimento é a Bíblia. Nós podemos até fazer essa pergunta para as crianças e esperar a resposta deles, né? Então, a Bíblia é esse alimento vital com que nós devemos alimentar a nossa mente. No entanto, essa nutrição, ela não vai chegar até a nossa mente se a gente não for estudar. Então, se eu não tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, estudar até compreender um determinado assunto, esses nutrientes que estão ali não vão vir automaticamente para o meu cérebro. Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte de estudar. Então, precisa de uma sequência de passos que partem da nossa própria escolha, né? Então, a gente tem que escolher estudar a Bíblia, tomar a decisão de pôr isso em prática, né? Que vai ser a nossa ação. Então, vai ser essa sequência de atitudes que vão ser benéficas para nós. Então, tem alimentos também que são bons para o nosso cérebro, que daí são alimentos físicos, mas que ajudam na nossa manutenção do corpo. E ali a gente vai mostrar para as crianças a cesta de alimentos saudáveis para que elas vejam, né, alimentos que elas devem consumir também, para que elas venham ter uma boa saúde do corpo e da sua mente. Então, assim como nos alimentamos de alimentos físicos diariamente, nós também devemos nos alimentar de alimentos espirituais diariamente, para que a nossa saúde espiritual venha se fortalecer também, assim como o nosso corpo. Porque se a gente se alimenta espiritualmente uma vez por semana, nossa vida espiritual vai ser fraca, né? Então, seria da mesma forma que nós nos alimentássemos de comida física uma vez por semana. A gente não ia aguentar as atividades do dia a dia e a gente ia definhar. Então, da mesma forma acontece com a nossa mente se a gente não a alimenta da forma correta. Então, assim como o café da manhã prepara o nosso corpo para as atividades ao longo do dia, então a gente tem que tirar um tempo para meditar, fazer o culto da manhã, o culto da tarde, para que o nosso corpo venha a ter a força também, para que a nossa mente venha a ter a força para as atividades do dia, para que ela venha a ter uma maior capacidade de memorização e de cognição. Então, a gente deve também cuidar com os alimentos que são nocivos para a nossa mente. Então, a gente vai orientar os alunos de coisas que não fazem bem para o nosso cérebro, mas que muitas vezes a gente acaba consumindo, que são, ali vem citando as novelas, filmes, desenhos com violência e sensualidade, feitiçarias, zumbis, vampiros, lobisomens, jogos de monstros, né? Também desde filmes, novelas, jogos e até mesmo livros de ficção que falam de fadas, super-heróis, bruxaria. Então, essas coisas não trazem nenhum benefício à nossa mente, né? E acabam tirando o nosso foco daquilo que nós devemos realmente estudar. Elas só alimentam a nossa mente com mentiras, né? E tiram o nosso desejo pelos alimentos saudáveis. Então, quando a gente acaba lendo um livro de ficção, de história muito fantasiosa, a nossa mente acaba ficando entorpecida com aquilo e a gente acaba não conseguindo entender claramente aquilo que a Bíblia vem nos dizer. Então, não adianta a gente querer só ler esses livros nocivos e não ler a Bíblia, porque não vão trazer benefício nenhum a nós. A nossa mente também ela precisa de exercícios. Então, ali a gente vai utilizar a bexiga, que foi mencionada nos recursos, para simular como se ela fosse a nossa mente. Se a gente exercita a nossa mente com a palavra de Deus e com a meditação dos versos, forçando ela a memorizar, a fazer a gravação daquilo que a gente leu, então a nossa mente ela vai ficar cada vez mais forte, né? Então uma mente mais forte que
adquire mais conhecimento, ela infla, né? Então daí a gente vai encher o balão. E isso quer dizer que ela vai se fortalecer e vai se expandir. Só que, por outro lado, se a gente ocupar nosso cérebro apenas com coisas comuns, e com os alimentos nocivos que foi mencionado, que são as novelas, filmes de ação e livros e jogos que não fazem nenhum bem, a nossa mente irá se contrair e enfraquecer. Aí a gente vai e esvazia a bexiga. Então, a gente tem o dever de exercitar essa poderosa ferramenta que o Senhor nos concedeu. Então, esse foi um grande dom que Cristo concedeu a cada um de nós e que nós venhamos estar buscando a cada dia exercitar ele, que venhamos entender a seriedade do tempo que estamos e a seriedade dessa obrigação que nós temos, né? Então, Cristo nos confiou esse maravilhoso dom e é para nós usarmos, para que nós possamos ter uma mente boa, uma mente saudável, que saiba os versos que tem na Bíblia e para caso, né, chegue alguém e pergunte alguma coisa para nós a respeito de determinado tema, que a gente venha saber responder de acordo com aquilo que foi pedido. Então, que nós venhamos conseguir passar isso também para os alunos a respeito da importância de nós alimentarmos a nossa mente da forma correta. Aplicando. Então, agora que nós estamos finalizando o estudo da lição, vamos comentar com as crianças que nos dias que nós estamos vivendo, que é os últimos dias da história terrestre, Satanás está cada vez mais ansioso para poder fazer com que nós caiamos em suas tentações. E ele ataca principalmente os jovens, né, e as crianças, né, que são o vigor da igreja. Então, não vamos deixar que o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário seja em vão. Então, Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e é nosso dever hoje, né, estar cada dia estudando a palavra de Deus, alimentando a nossa mente com coisas boas, né, com coisas edificantes, que nos ajudarão a ter um caráter, né, a preparar um caráter para que nós possamos viver, né, com Cristo nas cortes do céu. Então, aí a gente vai entregar para elas a tabela da página 37 e vamos também comentar o seguinte, que assim como quando a gente está doente e vai até o médico e ele vai nos prescreve uma receita com o medicamento que nós devemos usar, então ali nessa tabela está uma forma, né, de tratamento para nós curarmos, só que curarmos o quê? A saúde da nossa alma, né? Então ali vem tendo alguns passo a passos que podemos estar seguindo para melhorar o nosso momento de comunhão com Deus, seja no estudo da palavra, quanto também na oração. Então, ao finalizar, a gente vai fazer uma oração com as crianças, pedindo para que Deus abençoe cada aluno e que dê forças e sabedoria para que eles vençam as tentações de Satanás e que eles também venham ter coragem e vigor para poder levar essa mensagem aos outros, né? Às pessoas que os rodeiam, seja seus colegas na escola, seja seus vizinhos ou até mesmo seus pais. Então, que Deus nos ajude para isso.